Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o Uchiha que despertou. Capítulo 99. O exame começa. O tempo passou tão depressa quanto um cavalo em fuga. Num piscar de olhos, já havia transcorrido 1 hora. Os shinobi de vários clãs, tendo recebido informações prévias, puderam tomar decisões rapidamente e escolher em qual exame participariam. Em nítido contraste, a maioria dos shinobi civis voltou sua atenção para o exame de aplicação da lei. Comparado a outros exames, o de aplicação da lei tinha requisitos de conhecimento relativamente menores e dava maior ênfase à força física e à capacidade de combate. Além disso, os shinobi civis geralmente tinham acesso muito limitado a livros, o que dificultava a competição com o shinobi de clã em termos de conhecimento. Portanto, era melhor para eles confiarem em suas fortes habilidades físicas e arriscarem. É claro que um pequeno número de shinobi civis optou pelo exame de serviço público, na esperança de mudar seu destino por meio desse método. Embora a probabilidade de sucesso fosse extremamente baixa, eles estavam dispostos a tentar e lutar por qualquer esperança, por menor que fosse. No local do exame para aplicação da lei, a atmosfera era tensa e solene. Uchiha Kiyoshi, Uchiha Ippo e um grupo de funcionários temporários estavam de prontidão, com seus Sharingan totalmente ativados, atentos a cada detalhe. Essa vigilância rigorosa tinha como objetivo garantir que todo o processo de exame fosse justo e imparcial, sem que ninguém ousasse violar as regras ou usar chakras secretamente para trapacear. Por outro lado, o exame para o serviço público foi supervisionado pessoalmente por Uchiha Ryun. Para garantir que o exame transcorresse sem problemas, ele escolheu especificamente a Academia de Konoha como local da prova. Como era um dia de descanso, nenhum aluno estava presente, proporcionando um ambiente tranquilo e adequado para o exame. Anteriormente, Uchiha Ryun já havia apresentado um relatório detalhado ao terceiro Hokage e recebido sua aprovação e apoio. Cada sala de exame contava com 2 ou 3 funcionários públicos oficialmente designados como fiscais. Eles permaneciam totalmente concentrados com o Sharingan ativado, observando atentamente cada canto da sala para garantir que ninguém colasse durante essa prova crucial. Os fiscais em cada sala de exame liam as perguntas cuidadosamente elaboradas de forma clara e em voz alta. Por favor, explique como você lidaria adequadamente com as complexas relações entre os moradores da vila. Quando a lei entra em conflito com o sentimento humano, como você deve equilibrar os dois? Qual a sua opinião sobre o problema persistente da corrupção na sociedade e que medidas você tomaria para combatê-la? As perguntas eram diversas, abrangendo uma ampla gama de tópicos e linhas de pensamento complexas, com o objetivo de examinar minuciosamente a consciência política dos candidatos, seus valores e sua capacidade de resolver problemas práticos. Na primeira sala de exames, Uchiha Ryun assumiu pessoalmente o comando. Sentou-se sozinho no pódio, seu olhar frio e penetrante como o de uma águia, aparentemente capaz de enxergar através de tudo. Nesse momento, muitos candidatos na sala de exame franziram a testa, absortos em pensamentos profundos. Alguns escreviam furiosamente, enquanto outros faziam pausas ocasionais, aparentemente organizando seus pensamentos e escolhendo cuidadosamente as palavras. Uchiha Ryun sentou-se tranquilamente no pódio, observando toda a sala de exames. Vendo os candidatos responderem com seriedade, os cantos de sua boca se curvaram levemente enquanto pensava consigo mesmo. Essa sensação de controlar tudo é realmente única. Ser um fiscal tem seu próprio charme. Nesse instante, o olhar atento de Uchiha Ryun percebeu uma anomalia. Quase todos os candidatos na sala escreviam de forma intermitente, com exceção de 2 candidatos com penteados em formato de abacaxi no canto, que mantinham um ritmo de escrita constante, sem interrupções. Com a curiosidade aguçada, ele ergueu levemente uma sobrancelha e decidiu se levantar e patrulhar a sala de exames para investigar mais a fundo. Ao chegar a um deles, verificou o nome, Nara Safe. O sobrenome estava correto. Em seguida, leu o conteúdo. Seus olhos brilharam. Os argumentos eram bem fundamentados, com análises minuciosas e até mesmo contra-argumentos. Excelente! Então ele olhou para o outro cabeça de abacaxi, Nara Meijetsu. O sobrenome estava correto. O conteúdo tinha uma perspectiva única, mas acertava em cheio. A linguagem era simples, porém cada frase era precisa. Caramba, esse cara até me fez uma pergunta? Uchiha Ryun lançou um olhar estranho para Nara Meijetsu. Nara Meijetsu apoiou o queixo na mão e bateu com a caneta na pergunta que havia escrito, sinalizando para Uchiha Ryun responder. A boca de Uchiha Ryun se contraiu num sorriso. Que audácia! Absolutamente ultrajante. Ele bufou friamente e continuou a fiscalizar, embora por dentro estivesse secretamente satisfeito. Safe e Meijetsu tinham cada um seu próprio estilo distinto, e suas redações sobre políticas públicas eram de primeira qualidade. Ele poderia considerar dar a esses 2 mais oportunidades de adquirir experiência. Os membros do clã Nara realmente tinham mentes brilhantes. Depois de algum tempo, ele pediria ao Hokage para expandir o recrutamento e trazer mais pessoas inteligentes do clã Nara. Metade do tempo estipulado já havia passado. Aqueles que sabiam as respostas ainda estavam escrevendo, enquanto os que não sabiam já estavam coçando a cabeça e olhando ao redor. Mas no instante em que viravam a cabeça, deparavam-se com um rosto bonito e um par de olhos Sharingan. Eles estremeceram e imediatamente se viraram, continuando a escrever com o coração amargurado. Aquilo era aterrorizante. Virar-se e dar de cara com o Sharingan, mesmo sem nenhum genjutsu, aqueles olhos vermelhos já eram intimidantes o suficiente.
O Xia Hyun, aquele desgraçado, abriu a xícara de chá que havia trazido e tomou um gole, seus olhos percorrendo os candidatos abaixo. Justo quando se perguntava se seus próprios professores já haviam se sentido tão relaxados durante os exames, uma voz chamou: Ministro, estou entregando o meu exame. O Xia Hyun olhou na direção de onde vinha a pergunta. Ah, não era Nara Safe? O Xia Hyun assentiu. Se você vai entregar a prova, venha até aqui. Coloque a sua prova sobre a mesa e pode ir embora. Ministro, eu também vou entregar. Desta vez foi Nara Meijetsu. O Xia Hyun acenou com a cabeça e apontou para a mesa com sua xícara de chá. Nara Meijetsu colocou a prova sobre a mesa e apontou para a questão que havia formulado, sinalizando para o Xia Hyun respondê-la. A boca de Xia Hyun se contraiu novamente. Esse cara tinha personalidade. A sala de provas estava silenciosa, preenchida apenas pelo som das canetas riscando o papel. No entanto, quando os dois alunos entregaram suas provas antes do prazo, a atmosfera tensa se dissipou instantaneamente. Os outros estudantes olharam para cima, com os rostos tomados por choque e incredulidade. Só passou metade do tempo. Como é que já estão a entregar? Gritou uma aluna para si mesma, com a voz embargada pela ansiedade. Ela apertava a caneta com força, as palmas das mãos a transpirar. O estudante próximo estava igualmente atônito, com gotas de suor escorrendo pela testa. Sua caligrafia, antes impecável, tornara-se um tanto ilegível devido ao nervosismo, como se as próprias palavras pudessem pressentir sua inquietação. Os olhos de algumas meninas começaram a lacrimejar enquanto mordiam os lábios, tentando conter as lágrimas. Os meninos, por sua vez, enxugavam o suor da testa, gemendo internamente de angústia. O Xia Hyun, sentado no canto, balançou levemente a cabeça. Parecia se lembrar de ter vivenciado uma situação semelhante antes, aquela sensação sufocante de pressão ainda fresca em sua memória. Em todas as turmas havia alguns alunos brilhantes que pareciam ter nascido para os exames, sempre terminando as provas com antecedência e saindo sem dificuldades. Esse comportamento inevitavelmente impôs uma imensa pressão psicológica aos alunos restantes. Ver os outros entregarem as provas com tanta facilidade enquanto eles se esforçavam para encontrar as respostas era uma sensação terrível. O Xia Hyun pegou sua xícara de chá e tomou outro gole, tentando se acalmar. Soltou um longo suspiro e pensou consigo mesmo. Graças a Deus não preciso mais fazer provas assim. Capítulo 100. Recrutamento concluído. Negociações de paz. A prova escrita para os cargos administrativos durou 2 horas. Alguns ficaram felizes, outros preocupados. O Xia Hyun recolheu as provas, organizou-as, arquivou-as e as levou para corrigir. Entretanto, o exame de recrutamento também estava chegando ao fim. As vagas estavam quase preenchidas. Como mencionado naquela noite, a maioria dos shinobi dos clãs perseverou, com apenas alguns desqualificados por falta de força de vontade ou tentativas de trapaça. Entre os shinobi civis, mais 5 a 8 foram aprovados, o que trouxe certa satisfação ao Xia Hyun. Ele não tinha medo dos clãs que viessem confrontá-lo. Ele os havia avisado de antemão, se eles não conseguissem lidar com isso, a culpa seria deles. A equipe de execução começou a trabalhar imediatamente. Os cargos administrativos ainda precisavam de tempo para avaliação, a fim de decidir quem ficaria e quem sairia. No entanto, houve exceções. Nara Safe e Nara Meijetsu foram chamados diretamente por Xia Hyun e levados ao seu escritório. 6 Meijetsu, de agora em diante, vocês dois serão meus secretários. Estes são documentos oficiais. Deem uma olhada. Se não entenderem algo, consultem os similares naquela pilha, disse o Xia Hyun com um sorriso. 6 e Meijetsu franziram a testa. Por que de repente eram secretárias? As provas administrativas não precisavam de correção? Como isso foi decidido tão rapidamente? Percebendo a confusão deles, o Xia Hyun explicou. Já revisei as provas de vocês. Elas se destacaram como garças entre galinhas. Vocês com certeza vão passar, então queria que se adiantassem na adaptação ao nosso ambiente de trabalho. Safe e Meijetsu estavam meio convencidos, mas as palavras de Xia Hyun faziam sentido. Acostumar-se ao trabalho desde cedo não faria mal. Nara Lumen depositava grandes esperanças neles. Eles ainda se lembravam de suas palavras da noite anterior. Safe, Meijetsu, o clã cuidou de vocês dois por muito tempo. Agora é a vez de vocês contribuírem. Após uma rodada de pressão psicológica, os dois, compreendendo a determinação do líder do clã, concordaram em ter um bom desempenho. Agora que o Xia Hyun as valorizava tanto, isso deveria ser uma coisa boa, certo? Mal sabiam elas que o Xia Hyun já imaginava suas 2 secretárias cuidando de todo o trabalho, enquanto ele relaxava tranquilamente. Não. Ele queria dizer que poderia usar o tempo extra para observar a vida civil. O Xia Hyun ferveu água e preparou o chá. Após a fervura, despejou a água na xícara e deixou em infusão por cerca de 3 minutos. Serviu-se de uma xícara e caminhou até a janela, contemplando as nuvens que flutuavam no céu, tomado pela emoção. Quando ele reencarnou aqui pela primeira vez, estava preocupado com a sobrevivência, a guerra e a vida. Agora, ele se tornou um dos figurões de Konoha. Ele estava até mesmo namorando a garota de quem gostava e havia se tornado uma das figuras mais importantes de seu clã. Ele tomou um pequeno gole de chá, sentindo como se tudo aquilo fosse um tanto irreal. Beliscou a perna, e a dor confirmou que era realidade. Após algum tempo, quando foi tomar outro gole, encontrou a xícara de chá vazia. O Xia Hyun colocou a xícara de volta no lugar. Em seguida, começou a analisar o trabalho de suas secretárias.
Notou que Seife Meijetsu possuía grande sensibilidade política e excepcional perspicácia política. O manuseio de documentos e relatórios oficiais por elas era não apenas minucioso, mas também executado com brilhantismo, o que o encantou. Após elogiar suas secretárias, saiu do escritório. Observando os colegas na área do escritório, cada um desempenhando suas funções com diligência, Uchiha Ryun assentiu em aprovação. Os jovens estavam cheios de energia. Em outra frente, o campo de batalha entre a Terra do Relâmpago e a Terra se dava na Terra da Água Quente. Alguns poderiam perguntar, por que não lutar na Terra do Ferro? Primeiramente, a Terra do Ferro era neutra, nunca se aliando a ninguém. Servia como a única zona tampão. Em segundo lugar, a Terra do Ferro estava geograficamente localizada entre 4 nações, tornando-se uma zona tampão necessária para todas as partes envolvidas. Em terceiro lugar, fatores históricos desempenharam um papel importante. Após a declaração de neutralidade da Terra do Ferro, a primeira cúpula dos 5 Kages estabeleceu que nenhuma guerra jamais seria travada ali. Em quarto lugar, os recursos da Terra do Ferro. Ela era rica em minério de ferro, e a maioria das ferramentas shinobi exigia ferro ou era produzida lá, portanto ninguém queria provocá-la. Em quinto lugar, os samurais da Terra do Ferro. Embora muito inferiores aos shinobi das principais vilas, ainda assim eram uma força a ser considerada. Não havia necessidade de provocar um inimigo assim. Assim, o campo de batalha entre Relâmpago e Terra ficava na Terra das Águas Quentes. Os dois lados lutavam há mais de um mês, com vitórias e derrotas para ambos os lados. Aionoki, como Kage de suas respectivas vilas, naturalmente não se adaptariam facilmente ao campo de batalha. Embora o estilo Relâmpago neutralizasse o estilo Terra, dando à Terra do Relâmpago uma ligeira vantagem, era apenas marginal. Afinal, as táticas militares de Onoki eram muito superiores às de A. Não fosse a vantagem elemental, o país do Relâmpago poderia ter sido repelido de volta para o país do gelo. Aquela batatinha é mesmo astuta. Espinhos de terra, pedras caindo e armadilhas no pântano são tão irritantes. Resmungou A dando um soco em uma árvore. Com o impacto, a árvore se partiu instantaneamente, causando arrepios nos shinobi próximos. Yujito estremeceu levemente. Matatabi, dentro da mente de Yujito, comentou, aquele grandalhão é mesmo feroz. Ouvi dizer que ele deu uma surra no Giki há um tempo. Que feio. Ei Yujito, o que você está planejando? Não o provoque. Mesmo em sua forma completa de besta com cauda, não podemos derrotá-lo. Matatabi insistiu ansiosamente. Lord Raikage, já que não conseguimos romper as linhas inimigas, por que não cessar as hostilidades enquanto nossas perdas ainda são administráveis? Yujito ajoelhou-se e sugeriu. Yujito, o que você disse? O terceiro Raikage, lançou-lhe um olhar frio. Yujito sentiu uma pressão imensa, e até Matatabi soltou alguns miados inquietos. Pai, concordo com Yujito. Continuar esta guerra só irá esgotar as forças da nossa nação. Nenhum dos lados escalou para um conflito em grande escala ainda. Se os Jinchiki e os Kage entrarem na luta mais tarde, a Terra do Relâmpago sofrerá pesadas perdas. O futuro quarto Raikage, também juntou as mãos e aconselhou. É isso aí, mano. Brigar com o Iva não vale a pena, SKR. Killer B, ainda jovem, mandou seu rap desajeitado. O terceiro Raikage era imprudente, não estúpido. Ele sabia que Yujito e A estavam certos, mas temia perder a face, afinal, ele havia começado aquela guerra. Se parassem agora, não pareceria uma rendição? Ao ouvir o SKR do Killer B, ele finalmente perdeu a paciência. Para com essa besteira de rap. Ele esfregou as têmporas, perguntando-se como tinha ido parar com um filho assim. Nesse instante, um guarda do lado de fora da tenda anunciou. O filho do Lord Raikage, Tsuchikage, Akatsushi, chegou para negociações. Ergueu uma sobrancelha. Deixe-o entrar. Recostou-se na cadeira exalando autoridade enquanto aguardava a entrada de Akatsushi. Akatsushi entrou na tenda, ereto e encarando o terceiro Raikage diretamente, com um brilho de perspicácia nos olhos. Lord Raikage, eu, Akatsushi e Jin de Iva, venho sob as ordens de meu pai, Tsuchikage Onoki, para discutir a paz. Os lábios do terceiro Raikage se curvaram em um sorriso irônico. Essa batatinha está se oferecendo para ceder terras ou pagar reparações? Os olhos de Akatsushi se estreitaram. Por cortesia e em função dos objetivos da missão, ele se conteve e não respondeu. Em vez disso, sorriu. O Lord Raikage não deseja a paz? No instante em que essas palavras foram proferidas, os olhos de Yujito, Abe e do Raikage se aguçaram, fixando-se em Akatsushi. Imperturbável, Akatsushi sacudiu a poeira das roupas e os encarou com um sorriso calmo. Capítulo 101. O encontro entre o relâmpago e a terra. Raikage-sama, que tal negociarmos a paz? Continuar esta guerra sem benefício só traz sofrimento aos povos de ambas as nações. Seria melhor restabelecer relações amistosas e nos tornarmos bons vizinhos. Akatsushi falou calmamente com uma expressão natural. Você acha que as perdas destes últimos meses podem ser resolvidas apenas com suas palavras, Akatsushi? Se quer conversar, que o próprio Onoki venha. Você não tem qualificação para isso, disse friamente o terceiro Raikage. Akatsushi ficou em silêncio por um momento antes de responder. Muito bem. Amanhã, na Terra do Ferro. Espero que o Raikage-sama não quebre o acordo. Dito isso, ele se virou para sair sem demora. O terceiro Raikage permaneceu sentado em sua cadeira, imerso em pensamentos.
Ele não ordenou a captura de Akatsuki para ameaçar Onoki, pois fazê-lo não apenas desonraria Onoki, mas também traria vergonha a todo mundo shinobi. Observando a figura de Akatsuki se afastar, ele não pôde deixar de suspirar interiormente. Onoki tem um bom filho. Entrar sozinho no acampamento inimigo e manter a compostura mesmo diante dele. Após um breve momento, o Raikage sorriu amargamente e disse: retirem as tropas para a fronteira da Terra do Gelo. Preparem-se para as negociações de amanhã. Sim. Ai e o Jito responderam com uma reverência. Assim que todos saíram da tenda, o Raikage refletiu sobre o que Onoki faria no dia seguinte. Terra da Terra, acampamento Iwagakure. Filho, você está dizendo que a concordou em negociar, mas a condição é que eu o encontre na Terra do Ferro? Onoki acariciou o queixo, franzindo o nariz grande. Isso mesmo, pai. De acordo com os relatórios de nossos batedores de fronteira, as forças de Komogakure já recuaram para a fronteira do País do Gelo. Na minha opinião, eles também pretendem negociar. Isso não é uma armadilha, analisou Akatsuki. Onoki era de baixa estatura, mas seu pequeno corpo abrigava um poder imenso. Sua presença não era menos imponente que a do Raikage. Após um breve momento de reflexão, seus olhos se estreitaram. Ótimo. Partiremos imediatamente. O exército permanecerá na fronteira da Terra das Águas Quentes. Ao primeiro sinal de problema, marcharemos direto para a Terra do Ferro. Onoki dava pouca importância às nações neutras. Contanto que servisse às suas ambições, até mesmo a Terra do Ferro ou Konoha eram alvos válidos. Esta não era mais a era de Hashirama Senju. Madara Uchiha e Hashirama Senju eram relíquias do passado. No mundo shinobi de hoje, o poder reina absoluto. Akatsuki fez uma reverência e imediatamente transmitiu as ordens às tropas, posicionando-as na fronteira da Terra das Águas Quentes. Ambos os lados agiram com um entendimento tácito, posicionando suas forças nas fronteiras próximas à Terra do Ferro. Se as negociações falhassem, invadiriam imediatamente. Isso aterrorizou Mifune e o daimyo da Terra do Ferro. O daimyo ordenou apressadamente que seus samurais fortificassem o palácio, deixando os civis à própria sorte. Ambas as nações apresentaram pedidos de negociação, solicitando ao daimyo que indicasse um local para as conversas. O daimyo respirou aliviado e incumbiu Mifune de tratar dos detalhes, nomeando-o também como mediador. Embora fosse um samurai, Mifune era um lutador de nível quase Kage, sua técnica de Iaido era incomparável. Sua maior força não era sua habilidade com a espada, mas sim sua calma analítica em batalha, não importando quão terrível fosse a situação. Ao receber a mensagem, Mifune rapidamente escolheu uma hospedaria robusta com uma vista agradável, reservando o terceiro andar, normalmente reservado para o daimyo e seus parentes, para o encontro do Raikage e do Tsuchikage. No dia seguinte, o Raikage e o Tsuchikage Onoki chegaram simultaneamente em frente à estalagem na Terra do Ferro. O Raikage era alto e musculoso, sua mera presença impunha pressão sobre os civis que passavam. Tsuchikage Onoki cruzou os braços. Apesar de baixo, sua técnica da rocha leve permitia que ele pairasse na altura dos olhos do Raikage. Sua aura imponente silenciou a multidão, que passou apressadamente por ele. Batatinha, você conseguiu. O terceiro Raikage começou com uma provocação, o rosto cheio de desdém. Claro, não era desprezo genuíno, apenas uma brincadeira pré-negociação. Uf, só músculos e nada de cérebro, seu bruto. Como Kage, eu te desprezo. Onoki retrucou, recusando-se a perder a compostura. Abufou e se virou enquanto Onoki encarava a estalagem. Embora zombasse verbalmente de Onoki, ele respeitava sua força. A liberação de poeira, capaz de desintegrar a matéria, era algo que até ele duvidava que seu corpo pudesse suportar. Onoki, por sua vez, temia a velocidade, a força e a resistência de A. Ele temia que a pudesse matá-lo com um estrangulamento relâmpago antes mesmo que ele pudesse usar a liberação de poeira. Mifune abriu as portas da hospedaria, que já estava vazia para a ocasião. Saudações, Raikage e Tsuchikage. Eu, Mifune, fui designado pelo daimyo para mediar estas negociações. Mifune curvou-se levemente com uma expressão neutra. Ambos os Kage o estudaram. O lendário mestre de Iaido, considerado tão rápido que os shinobi não conseguiam sequer formar selos de mão antes de serem abatidos. O guardião da Terra do Ferro. Reconhecendo sua reputação, os dois Kage assentiram educadamente. Mifune os conduziu ao terceiro andar, onde a comida foi servida. Um escriba ficou de prontidão para registrar a conversa, enquanto Mifune se encostava na parede, observando o Kage e seus guardas. Por favor, iniciem as negociações. A voz de Mifune era completamente desprovida de emoção. Raikage, nós dois somos adultos. Essa guerra não beneficia nenhum de nós se continuar. Onoki tomou a iniciativa. A assentiu com a cabeça. Mas meus subordinados caídos. Não haja como se só você tivesse perdido pessoas. Nós, em Iwagakure, também não sofremos baixas? Onoki o interrompeu bruscamente. A fez uma careta. Ele precisava de um porta-voz. Olhou para o filho, e o encontrou encarando o chão. Tal pai, tal filho, nenhum dos dois era eloquente. Ele então olhou para Yujito, que se pronunciou após uma pausa. Tsuchikage-sama, o senhor tem razão. Ambos os lados sofreram perdas na guerra. Mas não podemos ignorar o fato de que viajamos muito mais longe da Terra do Relâmpago do que o Senhor da Terra. Não deveria ao menos nos compensar pelas despesas de viagem? O terceiro Raikage assentiu. Exatamente, ele queria manter as aparências. O rosto de Onoki ficou vermelho. Que absurdo! Vocês eram os invasores, e agora querem que paguemos as despesas de viagem?
Que descaramento! Diferentemente de Hiruzen Sarutobi, Onoki tinha ambição, mas não ingenuidade. Pagar reparações desnecessárias estava fora de questão. A expressão do terceiro Raikage escureceu enquanto ele encarava Onoki. Capítulo 102. Compromisso, um mundo de competição acirrada. O rosto do Raikage escureceu. Droga, você é quem quer negociações de paz, mas não quer dar nada em troca. Quem você pensa que é? Quanta falta de vergonha! Onoki percebeu o rosto do Raikage ficar vermelho de raiva, mas não se importou. Endureceu o pescoço em desafio. Não me importa quem você seja ou como reaja. Se quer que eu pague uma indenização, não há nada a discutir. Então não há mais nada a discutir. O Raikage se levantou, sua mão crepitando com raios de alta voltagem. Com o estrondo, a mesa se estilhaçou em pedaços que voaram direto na direção da cabeça de Onoki. Onoki bufou. Um clarão de luz branca pura atravessou o ar e no instante em que tocou os fragmentos de madeira, eles desapareceram como se nunca tivessem existido. A pessoa ficou em silêncio. Mantenha calma. Mantenha calma. A uma distância tão curta, não consigo bloquear o estilo de partículas. Se eu não tomar cuidado, posso perder um braço ou uma perna. Não valeria a pena. O corpo de Yujito foi envolvido por um chakra azul semelhante a chamas, suas pupilas se transformando em fendas felinas, uma transformação parcial em besta com cauda. Onoki também recuperou um pouco da compostura. Parece que esqueci de trazer Roshi ou An. TCH, ter um Jinchuriki perfeito aqui é realmente problemático. Por favor, Lord Tsuchikage, mostre alguma compreensão e ofereça ao menos alguma compensação, disse Yujito, com os olhos friamente fixos em Onoki. Onoki estava prestes a zombar novamente. O que há de tão impressionante em um Jinchuriki? Mas Akatsushi segurou seu braço, fazendo parar. Vendo Akatsushi balançar a cabeça, sinalizando que ceder um pouco não faria mal, Onoki relutantemente cedeu. Tudo bem. Vou te dar 2 milhões de ryu como compensação militar. É tudo o que posso oferecer, disse Onoki, tentando não humilhar o filho. O Raikage franziu a testa. O que 2 milhões podem fazer? Mas seu filho também o puxou de volta e balançou a cabeça negativamente. O Raikage suspirou. No fim, a guerra entre o Relâmpago e a Terra terminou com o país da Terra compensando o país do Relâmpago com 2 milhões de ryu. Nenhum dos lados perdeu, e os 2 milhões foram apresentados como ajuda humanitária. O Raikage manteve seu orgulho, enquanto Iwagakure não sofreu perdas econômicas significativas. Em seguida, os 2 Kage e seus acompanhantes retornaram às suas respectivas aldeias. Onoki seguiu para oeste, enquanto a seguiu para leste. Seus caminhos nunca mais se cruzariam. A notícia chegou rapidamente a Konoha. O acordo foi assinado pela manhã e o relatório chegou à tarde. Era preciso reconhecer que a rede de inteligência de Konoha era verdadeiramente formidável. O Uchiha Ryun estava tomando chá tranquilamente em seu escritório quando um Anbu entrou e o informou que o Hokage o havia convocado. O Uchiha Ryun franziu a testa. Parece que algo está errado. Sem perder tempo, ele seguiu o Zanbu até o prédio do Hokage. Ao abrir a porta, ele viu o conselho dos 4 de Konoha em profunda discussão. Os 4 se animaram ao verem o Uchiha Ryun entrar. Danzo até se levantou, pegou sua mão e o sentou ao seu lado. Danzo Shimura falou lentamente. Ryun, talvez você ainda não saiba, mas a guerra entre o Relâmpago e a Terra terminou. O Uchiha Ryun ficou estupefato. Tão rápido? Nem passou tanto tempo assim. Ele voltou seu olhar inquisitivo para Hiruzen Sarutobi. Hiruzen assentiu com a cabeça e entregou-lhe uma cópia do acordo de paz. Após ler aquilo, o Uchiha Ryun não pôde deixar de suspirar. Ele pensara que essa guerra desgastaria ambos os lados significativamente, proporcionando ao mundo ninja mais tempo de paz. Em vez disso, as 2 nações pararam antes do previsto, preservando suas forças. No mínimo, se tivessem entrado em guerra enquanto Konoha se recuperava, Konoha poderia ter esmagado ambos mais tarde. Mas a realidade não seguiu o planejado. Como esperado, não posso subestimar o mundo. Só porque quero que as coisas sejam de um jeito específico não significa que elas vão acontecer dessa forma. Ryun, o que você acha? Perguntou Hiruzen com um sorriso. O Uchiha Ryun suspirou. É inesperado, mas razoável. Pensei que lutariam até a morte, ou pelo menos sofreriam pesadas baixas. Em vez disso, ambos os lados se contiveram, conservando suas forças. Suspeito que isso se deva, em grande parte, à presença de Konoha que os intimidou. Portanto, embora inesperado, também é lógico. O país do Relâmpago e o país da Terra não carecem de pessoas inteligentes. O terceiro Hokage assentiu em concordância. Após pensar um pouco, Danzo deu um tapinha no ombro de Uchiha Ryun. Não se preocupe. Isso foi apenas uma medida casual naquela época. Pelo menos amenizou a situação no campo de batalha de Amegakure. Verdade. Ninguém consegue prever tudo perfeitamente. Ryun, você já se saiu muito bem, acrescentou Murami tocado. Koharu Tatani também assentiu. Uchiha Ryun entendeu o que ela queria dizer e não se deteve nisso, apenas sorriu. Agradecemos a sua compreensão. A propósito, Ryun, você acha que o país do Relâmpago e o país da Terra podem perceber que foram enganados e se unirem para atacar o país do fogo? Perguntou Hiruzen de repente com um traço de preocupação nos olhos. Uchiha Ryun ponderou por um momento antes de balançar a cabeça negativamente. Improvável. Ambas as nações acabaram de sair de uma guerra e precisam se recuperar. Elas não recorrerão à guerra tão cedo, embora possam existir muitos planos obscuros. Ryun, que tipo de planos você acha que eles vão tentar? Perguntou Danzo sombriamente, sua malícia direcionada a Lightning e Arf, não a Uchiha Ryun.
Uchiha Ryun analisou a situação e respondeu: eles podem assinar tratados de paz conosco na superfície, enquanto secretamente tentam roubar nossos limites de linhagem sanguínea. Isso foi baseado nas ações do Raikage durante a Terceira Guerra Mundial Shinobi. Eles também podem tentar roubar jutsus secretos como pergaminhos de selamento. Ambas são possibilidades. Uchiha Ryun listou apenas esses 2 exemplos, mas foram suficientes para fazer os 4 franzirem a testa. No entanto, com a atual estrutura de segurança da Polícia Militar de Konoha, a probabilidade de tais incidentes diminuirá significativamente. Uchiha Ryun sorriu. Ele explicou aos 4 a organização atual, os procedimentos, o recrutamento e os destacamentos de patrulha noturna da Força Policial Militar. Hiruzen ficou estupefato. Uchiha Ryun assumiu o comando da Polícia Militar há apenas alguns dias, mas já reestruturou tudo, desde os procedimentos até a alocação de pessoal, com uma precisão impressionante. Até mesmo as patrulhas noturnas eram muito mais rigorosas do que sob o comando de Uchiha Hirotomo. De acordo com o plano de Uchiha Ryun, nem mesmo alguns pássaros podiam passar voando sem que a Polícia Militar percebesse. O terceiro Hokage olhou para Uchiha Ryun com admiração e sorriu. Ryun, continue com o bom trabalho. Aguardo ansiosamente suas contribuições contínuas para a segurança e prosperidade de Konoha. Ele deu um tapinha no ombro de Uchiha Ryun, com os olhos cheios de aprovação. Uchiha Ryun respondeu prontamente: tudo graças à sua orientação, Lord Hokage. Na verdade, considero-me seu aluno. A imagem de seus ensinamentos vibrantes e prósperos na Academia Ninja permanece viva em minha memória. Quando um líder elogia sua competência, você deve saber como manter a humildade e deixar que ele receba os holofotes. Os olhos de Hiruzen brilharam. Uchiha Ryun realmente sabe como bajular. Nem mesmo Danzo e os outros conseguem me elogiar tão bem. Você me lisonjeia, você me lisonjeia. É principalmente porque você é excepcional. Não, tudo isso se deve ao seu excelente ensinamento, Lord Hokage. Capítulo 103. Saudades. Após se gabar e tomar chá no escritório do Hokage, Uchiha Ryun foi direto para o hospital de Konoha para encontrar Tsunade. O quê? Você está perguntando por que ele não voltou ao trabalho? Uchiha Ryun simplesmente gritou preguiçosamente: Safe Meijetsu. Não havia jeito. Essas 2 secretárias eram espertas demais. Originalmente, o prazo para adaptação era de 1 mês, mas hoje, Uchiha Ryun descobriu que as 2 realizavam as tarefas administrativas muito mais rápido do que ele. Com subordinados tão capazes, o líder se sentiu um pouco culpado. Então, Uchiha Ryun decidiu deixá-los trabalhar duro e ganhar experiência enquanto ele ia inspecionar. Fazer algum trabalho de inspeção. Hospital Konoha. Lady Tsunade, tem alguém na entrada perguntando por você, anunciou repentinamente uma enfermeira na área de consulta. Não estou atendendo ninguém. Não vê quantos pacientes tem aqui? Tsunade disse impacientemente. Próximo. Mas essa pessoa é Uchiha Ryun, acrescentou a enfermeira. Tsunade estremeceu levemente. Ela olhou para Yoshiko ao seu lado. Yoshiko, você é veterana no hospital. Pode assumir as consultas para mim por um tempo? Tenho algo para resolver, disse Tsunade com um sorriso. Yoshiko concordou naturalmente. Ela sentiu. Suas habilidades estavam entre as melhores do hospital. Antes de Tsunade se tornar diretora, era ela quem realizava as consultas diariamente. Tsunade assentiu com a cabeça, levantou-se e cedeu seu lugar a Yoshiko. Superficialmente sua expressão permaneceu inalterada enquanto ela saía calmamente da sala de consultas. Mas, no instante em que a porta se fechou, um sorriso surgiu em seu rosto. Ryun tinha vindo vê-la. Hehe. Ela pulou animadamente até a entrada do hospital e avistou Uchiha Ryun de relance. Uchiha Ryun olhou para Tsunade, abriu os braços e ficou ali parado. Tsunade voou para os seus braços como uma andorinha que retorna ao ninho, rindo bobamente. Por que você pensou em vir me ver hoje? Estava com saudades? Tsunade pressionou o rosto contra o pescoço de Uchiha Ryun, com a voz cheia de alegria. Era difícil imaginar tais palavras vindas de Tsunade. Na mente de muitas pessoas, Tsunade era uma figura como uma general feminina, alguém que podia liderar Shinobi em batalha e curar os feridos. E lá estava ela, abraçando um homem de forma tão íntima em público. Suas ações fizeram com que os homens na entrada do hospital rangessem os dentes de inveja. Sim, só um pouquinho, provocou Uchiha Ryun deliberadamente. Tsunade recuou imediatamente, fazendo beicinho e dando um leve soco no peito de Uchiha Ryun. HMPH. Cough. Sente sua falta, muita falta mesmo. Uchiha Ryun se corrigiu rapidamente. Vendo Tsunade infeliz, ele não conseguiu continuar com as piadas. Isso sim. Você já terminou seu trabalho? Perguntou Tsunade, satisfeita. Uchiha Ryun balançou a cabeça negativamente e depois assentiu com a cabeça. Tsunade ficou intrigada. O que aquilo significava? Ela olhou para Uchiha Ryun com um olhar interrogativo. Uchiha Ryun contou a ela sobre as admissões na academia, as secretárias, a reunião no escritório do Hokage e a guerra entre o país do relâmpago e o país da terra. Tsunade assentiu. Entendo. Devo dizer que Nara Safe e Nara Meijetsu têm sorte de ter um chefe como você. Safe Meijetsu. Trabalhar sob a tutela do clã Uchiha é uma verdadeira bênção. Claro. Isso se chama dar aos jovens mais oportunidades de treinamento, disse Uchiha Ryun sem pudor, erguendo uma sobrancelha com uma expressão de retidão. Então, isso significa que você estará livre de agora em diante? As palavras de Tsunade foram um golpe certeiro, fazendo Uchiha Ryun pular de frustração. O que você quer dizer com livre? Isso se chama controle em nível macro.
Você sequer sabe o que significa controle em nível macro? Defendeu-se o Uchiha Ryun. Tendo passado tanto tempo com o Uchiha Ryun, Tsunade conhecia muito bem a sua personalidade. Ele era do tipo que fazia o mínimo necessário e nunca se esforçava além do necessário. Mas considerando a sensibilidade extrema do clã Uchiha, Tsunade entrou na brincadeira. Sim, controle em nível macro. Olhando para o panorama geral. Nosso clã é o melhor. O Uchiha Ryun assentiu. Isso sim era que eu queria. Tsunade, você tem um tempinho? Ouvi dizer que tem um bom restaurante de Oden por aqui. Quer experimentar? Perguntou o Uchiha Ryun com um sorriso. Tsunade balançou a cabeça. Não, ainda tenho consultas para terminar. Pedi para Yoshiko me substituir por um tempo, mas preciso voltar em breve. Ela baixou a cabeça, arrependendo-se de ter pedido ao velho o cargo de diretora do hospital de Konoha. Ela não esperava que o Uchiha Ryun estabilizasse a divisão de segurança tão rapidamente, tornando-o autossuficiente. Agora, ela se perguntava se também deveria nomear 2 vice-diretores. O Uchiha Ryun assentiu. Certo, então eu te busco à tarde. Tsunade fez beicinho. Tudo bem. O Uchiha Ryun aproveitou a oportunidade para beijar seus lábios franzidos. Os olhos de Tsunade se arregalaram em surpresa, seus lábios já não estavam mais franzidos enquanto ela olhava para o Uchiha Ryun com deleite. Seja boazinha, trabalhe duro. Eu te busco depois do trabalho. O Uchiha Ryun deu um tapinha na cabeça de Tsunade e a abraçou. A maciez na frente está se tornando mais perceptível. O Uchiha Ryun sorriu de canto. Tsunade assentiu. Então voltarei ao trabalho. Lembre-se de sentir minha falta e venha me buscar. Tudo bem, respondeu o Uchiha Ryun gentilmente. Tsunade sorriu, o empurrou e voltou para o hospital, olhando para trás a cada poucos passos. O Uchiha Ryun acenou com um sorriso até que Tsunade desapareceu de vista antes de partir, e assim Tsunade retomou suas consultas. Ao contrário de seu comportamento juvenil anterior, agora ela se mostrava séria e serena enquanto examinava os pacientes. Terra das Águas, dentro de uma caverna. Zetsu Negro, como está aquela criança? Madara Uchiha bateu na mesa de pedra com a mão direita, a esquerda apoiando o queixo, as pernas bem abertas, a voz fria. Lorde Madara, Uchiha Ryun se tornou um ancião de Konoha e chefe da divisão de segurança. Ele também é muito próximo da neta de Hashirama, disse Zetsu Negro de forma sinistra. A neta de Hashirama. Eu me lembro dela. Ela herdou sua força monstruosa, não é? Apenas uma garotinha. Na memória de Madara, Tsunade ainda era uma criança. Isso foi antes de ele deixar Konoha. De fato. Agora a neta de Hashirama tem 18 anos e costuma sair em encontros com Uchiha Ryun, acrescentou Zetsu Negro. Madara Uchiha ficou em silêncio. Se Uchiha Ryun não tivesse despertado o Mangekyou Sharingan, ele poderia ter se aproveitado disso. Mas agora era melhor deixar como estava. E quanto ao terceiro Mizukage? Alguma novidade? Madara fechou os olhos, aguardando a resposta de Zetsu. Amanhã, o terceiro Mizukage visitará Três Caudas e Zobu, numa tentativa de firmar um contrato e coexistir pacificamente, disse Zetsu em voz baixa. Ótimo. Agiremos amanhã. Faz um tempo desde a última vez que lutei. Estou ficando enferrujado. Com isso Madara se levantou e se espreguiçou. Ele brandiu sua foice, e uma lâmina transparente saiu disparada da caverna, cortando 5 fileiras de árvores. Um instante depois, as árvores caíram ordenadamente para um lado. Os cortes eram suaves e precisos. Se Uchiha Ryun visse isso, provavelmente começaria a suar frio. E esse era Madara Uchiha já em declínio. Se fosse no auge da sua carreira. TSK. Sim, Lorde Madara. Além disso, ouvi dizer que o terceiro Mizukage recentemente aceitou um discípulo chamado Yagura. Ele é muito talentoso e criou uma técnica chamada Jutsu Espelho de Água, lembrou Zetsu Negro. Entendo, disse Madara, indiferente. Capítulo 104. Depois do trabalho. Uchiha Ryun não tinha nada para fazer e pensou que poderia muito bem voltar a trabalhar no corpo de segurança. Ele se virou e foi embora, como se já tivesse tomado uma decisão. Ao ingressar no corpo de segurança, ele viu todos trabalhando arduamente. Um sorriso surgiu imediatamente em seu rosto. Ótimo, ótimo, é assim que os servidores públicos devem ser. Nesse instante, alguém bateu de repente na porta. Bang, bang, bang. Uchiha Ryun fez um sinal para Uchiha Ippo abrir a porta. Uchiha Ippo largou o que estava fazendo e foi rapidamente até a entrada para abri-la. Uma voz feminina clamou desesperadamente, por favor, Shinobi do corpo de segurança, salvem meu marido. Uchiha Ippo olhou para Uchiha Ryun, que rapidamente deu um passo à frente e perguntou, senhora, o que exatamente aconteceu? A mulher ergueu a cabeça e as pupilas de Uchiha Ryun se contraíram. Byakugan. Essa mulher era do clã Hyuga. Olhando para sua testa não havia nenhum selo do pássaro enjaulado. Lorde Ryun, eu me lembro de você. Por favor, salve meu marido. Hyuga Furin agradece de todo o coração, disse a mulher. Uchiha Ryun compreendeu que a situação era complicada e disse, seja breve. O que aconteceu e onde? Ele sabia que Hyuga Furin já estava em pânico. Caso contrário, ela não teria abandonado a dignidade do clã Hyuga para se ajoelhar. Se seus companheiros de clã descobrissem, ela sem dúvida enfrentaria punição. Uchiha Ryun lançou um olhar para 2 Shinobi do ramo Hyuga da equipe de execução. Os dois assentiram, esta era a ordem de Uchiha Ryun para que permanecessem em silêncio. Quanto a Hyuga Furin, as duas a tinham em alta consideração.
Embora fosse da família principal, ela nunca menosprezou os membros da família secundária e frequentemente implorava por clemência quando eles cometiam erros. Emocionalmente e logicamente, os dois não espalhariam o que havia acontecido. E quanto ao clã Uchiha, quem ousaria fofocar? Se alguém o fizesse, seria dispensado por Uchiha Ryun no dia seguinte, sem chance de reclamar. Meu marido foi atacado por 2 shinobi inimigos a cerca de 2 quilômetros da Vila da Folha. Ele ficou para trás para me proteger, enfrentando 2 shinobi sozinho. As lágrimas de Hyuga Furin caíram como pérolas enquanto ela falava. A expressão de Uchiha Ryun escureceu. Ippu, reporte-se ao Hokage. Preciso deixar a vila temporariamente para resgatar alguém. Kiyoshi, informe o líder do clã Sekijo. Ele deve saber disso, mas tenha cuidado com o que diz. Os dois agiram imediatamente ao receberem a ordem. Uchiha Ryun acenou para os 2 oficiais Hyuga, instruindo-os a escoltar Hyuga Furin até sua casa. Sem olhar para trás, ele ativou a técnica de cintilação corporal e correu em direção à entrada da vila. O motivo para informar o Hokage era que no mundo shinobi, deixar a vila sem uma missão ou circunstâncias especiais seria considerado deserção. Portanto, qualquer shinobi que deixasse a vila tinha que informar o Hokage. A notificação ao líder do clã Hyuga se deu porque o assunto envolvia a potencial perda do Byakugan da família principal, então ele precisava ajudar a explicar a situação ao Hokage. O tempo era curto e ele não podia se apresentar pessoalmente. O rosto de Uchiha Ryun estava sombrio enquanto ele passava rapidamente pelos portões da vila. Os 2 guardas na entrada sentiram apenas uma rajada de vento e não perceberam mais nada. Uchiha Ryun correu 2 quilômetros para fora da vila e viu sinais de batalha, árvores destruídas pelo golpe de vácuo dos 8 trigramas do clã Hyuga, marcas de queimadura no chão e nas árvores. Ele concluiu imediatamente que se tratavam de shinobi do país do relâmpago. Quanto ao motivo de terem agido naquele dia, provavelmente estavam à espreita, aproveitando a oportunidade quando Hyuga Furin e seu marido saíram para buscar suprimentos. Ao ver a carruagem e o tecido sobre ela, Uchiha Ryun respirou fundo. Norte shinobi da Terra do Relâmpago. Ele ativou seu Sharingan, observando o chakra residual e as pegadas, e então usou a técnica de cintilação corporal para segui-lo. Irmão, você acha que conseguiremos voltar para a Terra do Relâmpago, caminhando sobre gelo tão fino assim? Perguntou um dos ninjas de Como. O outro ninja de Como praguejou. Droga, o que você pensa? Mesmo que nossas identidades secretas sejam reveladas, vamos trazer de volta um limite de linhagem sanguínea. Não só conseguiremos voltar, como seremos convidados de honra. TCH, é uma pena que aquela mocinha tenha escapado. Tão delicada, a pele dela parecia que dava para beliscar e tirar água. O mesmo ninja de Como que estava preocupado em voltar agora começou a fantasiar. O irmão mais velho que carregava o marido de Hyuga Furin ficou sem palavras. Porque a organização me colocou para trabalhar com esse idiota. Se tivermos sucesso, você poderá ter quantas mulheres quiser. Pare de perder tempo, acelere. O povo de Konoha pode nos alcançar, disparou o irmão mais velho. Eles não vão chegar a tempo. A fronteira está a apenas 100 metros. Por que você está tão nervoso? Riu o irmão mais novo. Então, uma rajada de vento passou e uma figura apareceu diante deles. Uchiha Ryun. Com um chute rápido como um chicote, ele lançou o irmão mais velho, que estava prestes a cruzar a fronteira, de volta para o território de Konoha. O chute foi devastador. Embora seu pequeno corpo sábio não fosse um verdadeiro corpo sábio, ainda assim aumentava consideravelmente a força física de Uchiha Ryun. O irmão mais velho foi arremessado de volta para Konoha, mas ele havia protegido bem o marido de Hyuga Furin. O transplante do Byakugan exigia um ambiente seguro, então os dois ainda não tinham arrancado seus olhos. Eles planejavam levá-lo de volta primeiro. O irmão mais novo estreitou os olhos, segurou o irmão mais velho e interrompeu seu movimento para trás. Ambos eram Jonin, caso contrário, não teriam derrotado o clã Hyuga e chegado tão perto da fronteira tão rapidamente. Qual é o plano, chefe? O irmão mais novo agora falava sério, sem mais fantasias. Só por aquele chute, esse Uchiha Ryun já era, no mínimo, nível Jonin. Sinalizador, agora. O irmão mais velho cuspiu sangue. Só ele entendia o verdadeiro poder daquele chute, não era apenas nível Jonin, mas nível Kage. As pupilas do irmão mais novo se contraíram e ele imediatamente lançou o sinalizador. Um sinalizador azul disparou para o céu com um zunido e então, bum. Como o Nino que estava na fronteira viu isso e correu para lá. Uchiha Ryun bufou, e um Susanoo vermelho dourado apareceu. O irmão mais velho tentou ameaçar Uchiha Ryun com a vida do clã Hyuga. Uchiha Ryun ativou o genjutsu de seu Sharingan, congelando o irmão mais velho no lugar como um idiota. O irmão mais novo estendeu a mão para o homem Hyuga, mas uma espada carmesim dourada passou reluzente por seu cotovelo. Seu braço foi decepado instantaneamente e ele gritou de agonia. Chamas douradas arderam no toco, espalhando-se para cima. Rangendo os dentes, o irmão mais novo sacou uma kunai, canalizou o chakra e cortou o resto do braço, com os olhos injetados de sangue. Uchiha Ryun não lhe daria outra chance de tocar no Hyuga. Ativando a técnica de cintilação corporal, ele girou e chutou o irmão mais novo para longe. Com a mão esquerda, ele agarrou o Hyuga e o colocou sob a proteção do Susanoo. Mas naquele instante, uma chama azul em forma de rato disparou em sua direção. Jade do rato de fogo. Yujito cuspiu a arma no ar, mirando diretamente em Uchiha Ryun. Seu Mangekyou Sharingan tremeu, e um pensamento violento surgiu em sua mente. Mate-a. Pó patético nem metade da minha força.
Uchiha Ryun pisoteou o chão, fazendo-o desabar e lajes de pedra se erguerem, bloqueando a Jade do Rato de Fogo. As pupilas de Yujito se contraíram enquanto ela se preparava para atacar novamente. Capítulo 105. Batalha Feroz. Yujito havia descido a montanha para tratar de alguns assuntos na cidade fronteiriça, conforme ordens do Raikage. Contudo, inesperadamente avistou um sinalizador emitido por um espião de Como. Dado que o sinalizador era de extrema confidencialidade, ela correu imediatamente para lá. Para sua surpresa, ela testemunhou essa cena. Após seu ataque já de Rato de Fogo falhar, Yujito imediatamente percebeu que havia encontrado um oponente formidável. Matatabi, dentro dela, a alertou. Corra, você não pode derrotar esse cara. Yujito pode não ter notado os olhos de Uchiha Ryun, mas Matatabi, apesar de não os ter visto claramente, era extremamente sensível ao chakra. Embora o chakra de natureza ainda dessa pessoa fosse muito mais fraco do que o daquela de antes, a natureza do chakra era muito semelhante, pertencendo inequivocamente ao clã Uchiha. Matatabi, o que foi? Por que você está tremendo? Perguntou Yujito, em choque. Matatabi cerrou os dentes e disse, esse cara é um shinobi do clã Uchiha e possui o Mangekyo Sharingan. Vamos embora, não temos a menor chance contra ele. O Mangekyo Sharingan do clã Uchiha era a ruína das bestas com cauda. Na época em que Konoha capturou as bestas com cauda, ela tinha acabado de acordar e se espreguiçava preguiçosamente. No instante em que abriu os olhos, ela viu um par de Mangekyo Sharingan e um Susanoo maior que seu próprio corpo. Então ela foi capturada. Ela conhecia muito bem a natureza daquele chakra Yin. Embora esse jovem fosse mais fraco do que aquela pessoa, a diferença não era grande. Em outras palavras, esse cara despertou o Mangekyo Sharingan. Yujito queria perguntar o que era o Mangekyo, mas Uchiha Ryun encurtou a distância com uma técnica de cintilação corporal. Sua mão direita se moveu rapidamente e o leque celestial flamejante apareceu em sua mão. Ele ergueu o leque e se preparou para atacar. Nesse instante, Matatabi, dentro de Yujito, alertou com urgência, Yujito, contra-ataque agora. Yujito reagiu instintivamente com base em seus anos de experiência em combate, girando o corpo para o lado enquanto suas mãos ganhavam longas e afiadas garras felinas humanas. Com um resmungo gélido, Yujito golpeou o belo rosto de Uchiha Ryun com sua garra esquerda. Uchiha Ryun ergueu abruptamente a cabeça, revelando seu Mangekyo Sharingan em seu rosto, o que fez Matatabi gritar de choque. Impossível. Absolutamente impossível. Ele deveria estar morto. A voz de Matatabi tremia. Yujito ficou atonita. Uma camada de energia fantasma vermelho-dourada envolveu Uchiha Ryun, bloqueando completamente suas garras. Ei, Matatabi, o que foi? Percebendo o medo em sua parceira, Yujito ficou intrigada. O rosto desse cara é uma cópia fiel do Uchiha Madara. Yujito. A voz de Matatabi estava carregada de inquietação e preocupação. Yujito ficou chocada. Ela já tinha ouvido falar de Uchiha Madara, mas ele não estava morto? Matatabi, Uchiha Madara está morto. Essa pessoa pode ser apenas um parente dele. Ele não é Uchiha Madara, Yujito a tranquilizou. Após bloquear o ataque, Uchiha Ryun lançou o leque celestial flamejante em direção à testa de Yujito. Yujito curvou-se para trás para se esquivar e, em seguida, cravou ambas as garras na cabeça de Uchiha Ryun. Clang! Outro choque metálico. Como esperado, era o Susanoo. A expressão de Yujito escureceu. Droga! Como esse Uchiha tem uma habilidade dessas? Dessa vez, Yujito colocou mais força no golpe, cravando suas garras no Susanoo. Ao olhar para frente, seu olhar pousou no de Uchiha Ryun, e ela congelou. Tão grande! Por um breve instante, ela ficou atonita. Então, Uchiha Ryun desferiu um chute, a força amplificada por seu corpo sábio menor, lançando Yujito para longe. Yujito soltou um grito de surpresa. A voz de Matatabi ressoou, eu vou te ajudar. Uma camada de chakra de besta de cauda azul envolveu o corpo de Yujito, amortecendo sua queda e evitando maiores ferimentos. Yujito, você está bem? Não me assuste. Miau. Por que seu rosto está tão vermelho? Matatabi estava desesperado. Cough. Estou bem, Matatabi. Vamos recuar. Esse cara é mais forte que nós. Apesar de protegido pelo manto de chakra de Matatabi, os órgãos internos de Yujito ainda estavam gravemente feridos. Relaxe e deixe-me assumir o controle do seu corpo. Matatabi sabia que esse era o único jeito agora. Embora inicialmente estivesse com medo, parecia suportável nesse nível. Yujito assentiu e cedeu o controle. Matatabi assumiu o comando, e a aura de Yujito aumentou dramaticamente. Nessa forma de besta com cauda parcial, o corpo de Yujito foi envolto em chamas azuis, suas pupilas alongadas em fendas distintas, semelhantes às de um gato. O calor das chamas elevou a temperatura ao redor em cerca de 10 graus Celsius. Uchiha Ryun desceu do alto, a onda de choque e a poeira agitando seus cabelos descontroladamente. Quando a poeira baixou, Uchiha Ryun viu Yujito claramente. Agora, ela estava envolta em chamas azuis, seu olhar feroz, agachada com os braços no chão, as pernas afastadas e duas caudas flamejantes azuis balançando atrás dela. Jin. Parabéns, anfitrião, por encontrar Yujito pela primeira vez e forçá-la a um estado de semi-besta com cauda. Recompensa, liberação de madeira, técnica humana de madeira. Os olhos de Uchiha Ryun brilharam. Essa recompensa é ótima. Eu gostei. Então, ele olhou para Yujito e disse, ei, devo te chamar de Matatabi ou Yujito? Matatabi e Yujito ficaram atonitos.
Yujito ficou menos surpresa. Seu nome não era exatamente um segredo entre as vilas Shinobi, mas Matatabi estava perplexo. Ela não se lembrava de ter revelado seu nome. Os únicos que o sabiam eram o sábio dos 6 caminhos e Yujito. Como você sabe meu nome? Perguntou Matatabi com sua voz feminina. Uchiha Ryun deu um sorriso de canto, mas não explicou nada. Em vez disso, cruzou os braços e estudou o corpo de Yujito. Sem obter resposta, Matatabi estendeu as mãos. Rato de fogo de Jade, tiro rápido. Como balas aglomerados de chamas azuis em forma de ratos dispararam em direção a Uchiha Ryun. Uchiha Ryun brandiu a mão direita, e o braço dourado avermelhado do Susanoo manifestou um escudo enorme, que foi arremessado contra o chão. Bum, bum, bum. Os jades do rato de fogo explodiram contra o escudo, mas o de Susanoo permaneceu intacto. Se isso é tudo que vocês têm, então você e Yujito ficarão aqui. A voz de Uchiha Ryun carregava uma autoridade opressiva. Matatabi estalou a língua e flexionou os dedos. Jutsu da orbe da cauda de rato. Centenas de esferas de chakra se formaram ao longo de filamentos de chakra que se estendiam de seus dedos, envolvendo Uchiha Ryun. Agora, Uchiha Ryun finalmente demonstrou um traço de seriedade. Com seu Sharingan totalmente ativado, ele percebeu que essas esferas de chakra eram tão estáveis quanto selos explosivos, prontas para detonar a qualquer momento. Garoto, vou te dar uma chance. Diga-me como você sabe meu nome, e talvez eu considere deixá-lo ir. Agora que ela sabia que Uchiha Ryun não era Uchiha Madara, ela se sentiu um tanto aliviada. Quanto a poupá-lo, Matatabi não tinha essa intenção. Assim que obtivesse a resposta, explodiria aquele desgraçado em pedacinhos. Capítulo 106. Já se divertiu o suficiente? Testemunhe o poder restritivo do Mangekyo. Essa é a sua atitude ao fazer perguntas? Ou é assim que todas as bestas com cauda se comportam? Uchiha Ryun começou a zombar. Isso enfureceu Matatabi. Se você não vai falar, então morra. As pontas dos 10 dedos de Yujito se incendiaram com chamas que começaram a percorrer os fios de chakra em direção ao jutsu bola de cauda de rato. Uchiha Ryun esboçou um leve sorriso. Com um movimento descendente de sua mão direita, uma longa espada vermelho-dourada cortou os fios de chakra do lado direito de Yujito. Nesse instante Matatabi percebeu que por mais chakra de besta com cauda que canalizasse através de sua mão direita, não conseguiria reconectar os 5 fios. Uchiha Ryun aproveitou a oportunidade para usar a técnica de cintilação corporal, escapando do alcance da explosão. O jutsu bola de cauda de rato na mão esquerda de Yujito explodiu primeiro. As violentas chamas azuis cobriram completamente o local onde Uchiha Ryun estava. Como os fios de chakra da mão direita foram cortados, o jutsu bola de cauda de rato da mão direita foi detonado pela explosão da mão esquerda. Mas Uchiha Ryun já havia escapado ileso do cerco. Uma densa poeira pairava no ar. Sem hesitar, Uchiha Ryun bateu palmas. Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. Ele lançou o ataque na direção do local que Yujito havia se lembrado. Matatabi bufou. Brincando com fogo na minha frente? Ela estendeu a mão direita, bloqueando a grande aniquilação de fogo de Uchiha Ryun. Apenas Yujito exibia uma expressão amarga. Esse nível de intensidade de combate significava que ela provavelmente ficaria debilitada por 6 meses após essa luta. Percebendo a angústia interna de Yujito, Matatabi suspirou. Aquela luta ainda não estava satisfatória. Continuar prejudicaria a força vital de sua parceira. Então ela se preparou para partir com Yujito. Mas então a voz de Uchiha Ryun soou. Você acha que pode ir e vir quando quiser? Matatabi cerrou os punhos. O que mais? Acha que pode me deter? Admito que seu Mangekyo Sharingan é poderoso, mas não tem medo de ficar cego por usá-lo demais? Não era que Matatabi temesse Uchiha Ryun, mas Yujito não conseguiu se conter por mais tempo. Eles tinham que partir em 10 minutos. E você sabe bastante. Mas já me diverti o suficiente. Testemunhe o poder de contenção do Mangekyo Sharingan Matatabi. Com isso, os olhos de Uchiha Ryun, com seus 6 tomoe em formato de roda, fixaram-se em Matatabi. Matatabi estremeceu. Sua consciência mergulhou na escuridão. Diante dela, 2 olhos enormes apareceram no céu escuro, seu padrão correspondendo ao Sharingan de 6 tomoe. Instantaneamente Yujito desmaiou e Matatabi caiu em um sono profundo. Uchiha Ryun retirou seu Susanoo. Lágrimas de sangue escorreram de seus olhos. Ele as enxugou e piscou. Sua visão estava um pouco embaçada, mas não importava. Alguns dias de descanso e seu corpo sábio restaurariam seu poder ocular, recuperando sua visão. Agora ele não só salvou um membro importante da família Hyuga, como também capturou um Jinchuriki. Uma grande conquista. No momento em que Uchiha Ryun estava prestes a amarrar Yujito e levá-la de volta para a vila, sua expressão mudou repentinamente. Ele agarrou a matriarca do clã Hyuga e recuou. Relâmpago direto. O atacante era ninguém menos que o futuro 4º Raikage. Revestido por uma armadura relâmpago, um raio azul disparou em direção a Uchiha Ryun, tentando agarrá-lo. Mas Uchiha Ryun reagiu rapidamente, usando a técnica de cintilação corporal para recuar. Ele sabia que essa luta seria interminável. Depois de batalhar contra o Jinchuriki da 2 caudas, agora vinha o herdeiro do Raikage. Se o 3º Raikage aparecesse em seguida, seria o fim do jogo. Diga seu nome. Yujito, cauteloso, não ousava confrontar Uchiha Ryun. Qualquer um que pudesse derrotar um Jinchuriki com tanta facilidade estava além de seu nível. Uchiha Ryun. O plano da sua vila para roubar nossos limites sanguíneos ainda não acabou.
Com isso, o Uchiha Ryun ativou o chakra sábio, agarrou o membro principal da família Hyuga e voou em direção a Konoha. O rosto de A escureceu. Ele se virou para o espião ninja de Kumo. Você, diga-me o que aconteceu. O segundo em comando explicou rapidamente os acontecimentos. A expressão de A mudou instantaneamente. Tolos inúteis que não conseguem fazer nada. O shinobi ajoelhou-se sem ousar falar. Se tivessem tido sucesso, A não teria dito isso. Mas eles falharam, sofreram um contra-ataque e quase perderam seu Jinchuriki. Agora a situação era séria. Pelo bem de Kumo, A imediatamente arquitetou uma solução. Ele ergueu a mão direita, revestindo-a com chakra de liberação de relâmpago, e executou os 2 espiões. Mortos não contam histórias. Se eu insistir que eram ninjas renegados, o que Konoha pode fazer? A estreitou os olhos. Logo o ninja de Kumo chegou ao local. Ele disse friamente, esses 2 traidores agiram contra a nossa aliança com Konoha. Eu já lidei com eles. Cortem-lhes as cabeças e entreguem-nas a Konoha. Eu recuperarei nossos Jinchuriki, ordenou A. Sim. O shinobi curvou-se, decepando as cabeças dos espiões para apresentá-las a Konoha. A entregou seu futuro distintivo de Raikage a vários shinobi, instruindo-os a explicar o incidente a Konoha e oferecer uma compensação razoável. Então ele carregou Yujito e correu de volta para Kumo. Os shinobi trocaram olhares antes de seguirem pelos canais apropriados. O Uchiha Ryun logo chegou aos portões de Konoha, onde a cena o surpreendeu. Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura, Koharu Tatani, Omura Mitokado, Hyuga Sekijo e Hyuga Furin estavam todos esperando. Ao ver o Uchiha Ryun retornar, Hiruzen suspirou aliviado, mas logo em seguida o repreendeu severamente. Ryun, você foi muito imprudente. Se algo lhe acontecesse, como eu enfrentaria Hirotomo ou Tsunade? Embora Hiruzen o tenha repreendido, a preocupação em sua voz era inconfundível. Okage-sama, perdoe-me. Foi uma emergência. Resgatei nosso camarada na fronteira. Se tivesse demorado mais, ele teria se perdido. O Uchiha Ryun entregou o homem Hyuga a Hyuga Furin. Hyuga Furin imediatamente se prostrou. Okage-sama, por favor, não culpe Ryun-sama. Ele agiu para salvar meu marido. Castigue-me em vez disso. Após verificar que o Byakugan do Hyuga estava intacto, Hyuga Sekijo relaxou. Ele curvou-se para Hiruzen. Okage-sama, isso se originou em nosso clã Hyuga. Assumiremos toda a responsabilidade. Okage-sama, o senhor nos ensinou na academia a nunca abandonar nossos camaradas. Eles são família. Quando a família é ferida, devemos agir. O Uchiha Ryun lisonjeou Hiruzen sutilmente. Hiruzen se perguntou, será que eu disse isso? Mas ao ver a admiração deles, não pôde negar. Após refletir, Hiruzen suspirou. Ryun, você agiu bravamente para salvar um camarada. Mas seja mais cuidadoso da próxima vez. Perder você seria uma grande tristeza para este mestre. Ele ajeitou a gola da camisa de Uchiha Ryun e deu-lhe um tapinha significativo no ombro. Que aluno excelente! Ele o adorava. Então Hiruzen ajudou Hyuga Sekijo a se levantar. Somos família. Nada de falar em punição. Hyuga Sekijo fez uma pausa, encarando Hiruzen. A partir de agora, o clã Hyuga serve a você, Okage-sama. Hiruzen não conseguiu conter o sorriso. Ora, Sekijo. Somos todos uma só aldeia. Não há necessidade de formalidades. Capítulo 107. Intimidade, Tobirama espirra. Após trocarem cumprimentos na entrada da aldeia por alguns instantes, todos se dispersaram. Apenas Hyuga Sekijo perguntou ao Uchiha Ryun se ele tinha tempo, pois queria oferecer uma refeição para agradecer a Ryun por salvar um membro de seu clã e impedir que seu Byakugan fosse revelado. Uchiha Ryun acenou com a mão e disse, é isso que a polícia deve fazer. É minha responsabilidade. Já que a senhorita Furin veio pedir ajuda, eu naturalmente não poderia ficar parado sem fazer nada. Hyuga Sekijo olhou profundamente para Uchiha Ryun, curvou-se em reverência e disse, Ryun, nós, do clã Hyuga, lembraremos do seu árduo trabalho desta vez. Se precisar de algo no futuro, o clã Hyuga não lhe negará ajuda. Não é nada. Como membros do mesmo clã de Konoha, devemos nos ajudar mutuamente. Uchiha Ryun ajudou Hyuga Sekijo a se levantar. Verificando o horário e vendo que eram quase 16 horas, Uchiha Ryun disse rapidamente, chefe do clã Hyuga, vamos conversar em outra hora. Tenho algo muito importante a fazer. Após dizer isso, Uchiha Ryun desapareceu instantaneamente do local. Hyuga Sekijo ficou atônito, mas não disse nada, apenas acenou com a cabeça em direção à vila. Oh não, Tsunade deve estar ficando impaciente. A figura de Uchiha Ryun cintilou rapidamente, pousando por menos de 0,5 segundos antes de desaparecer novamente. Quase ninguém conseguia ver sua figura. Momentos depois, ele chegou ao hospital de Konoha. Uchiha Ryun enxugou o suor. Parecia que Tsunade ainda não tinha saído do trabalho. Uchiha Ryun olhou para a entrada do hospital, não havia ninguém lá. Ele apenas suspirou de alívio quando alguém lhe deu um tapinha no ombro por trás. Ryun, você voltou? Como foi a missão? Correu tudo bem? Tsunade sorriu e entregou a Uchiha Ryun um espeto de dango tricolor. Ao ouvir sua voz, Uchiha Ryun se virou rapidamente e viu Tsunade com o cabelo preso em um rabo de cavalo, vestindo uma roupa de rede com uma blusa branca curta por cima e shorts curtos, deixando suas coxas brancas como a neve à mostra. Essa visão fez Uchiha Ryun engolir em seco. Droga, testando minha determinação assim? Que tipo de homem resistiria a um teste desses? Ryun? Tsunade chamou 2 vezes, mas Uchiha Ryun permaneceu atordoado. Curiosa, ela seguiu o olhar dele até suas coxas. O rosto dela ficou vermelho.
Pervertido. Uchiha Ryun coçou a cabeça e sorriu. Ele não se sentia envergonhado, afinal, eles eram um casal agora. Se ele não demonstrasse interesse, não seria estranho? Tsunade entregou seu casaco branco a Uchiha Ryun, que o pegou, dobrou e o colocou sobre o braço esquerdo. Então, Tsunade entrelaçou seu braço no dele e disse suavemente, vamos, pervertido. Uchiha Ryun assentiu com a cabeça, e os dois entraram na multidão agitada. Tsunade, como você sabia que eu estava em missão mais cedo? Uchiha Ryun lembrou-se repentinamente de que Tsunade havia perguntado se sua missão tinha corrido bem. Nara safe. Ele veio me informar pouco depois de você ter partido em missão. Então, você trouxe a pessoa de volta? Tsunade olhou para o belo rosto de Uchiha Ryun e sorriu. Claro. Quando seu homem age, como ele poderia falhar? Uchiha Ryun riu pensando consigo mesmo. Os membros do clã Nara são realmente excepcionais, tão bons em ajudar seus superiores. Tsunade assentiu com a cabeça. Conte-me o que aconteceu. Uchiha Ryun concordou e relatou os detalhes do resgate. Tsunade repentinamente se colocou na frente de Uchiha Ryun, cobrindo a boca enquanto o examinava de cima a baixo, procurando por ferimentos. Somente depois de confirmar que ele estava ileso, ela relaxou. Você lutou contra Jinchuriki de 2 caudas e quase a capturou? Isso é incrível. Os olhos de Tsunade brilharam. Ela tinha ouvido falar da força dos Jinchuriki. Cada um deles tinha pelo menos o poder de um Kage. Se levados ao limite, as bestas com cauda podiam romper o selo e se manifestar, superando até mesmo a força de um Kage. Pensar que o seu homem era tão poderoso, capaz de subjugar o Jinchuriki de 2 caudas. Uchiha Ryun acenou com a mão. Na verdade, não. O Mangekyou Sharingan apenas tem vantagem contra bestas com cauda. Ele apontou para os próprios olhos. Seus olhos estão bem? Ouvi dizer que usar o Mangekyou em excesso afeta a visão, disse Tsunade, preocupada. Uchiha Ryun sorriu. Não se preocupe, eles estão bem. Então ele pegou a mão de Tsunade e a colocou sobre os olhos, deixando que ela os tocasse. Se outros membros do clã Uchiha vissem isso, ficariam boquiabertos. O quê? O ancião Ryun está deixando uma mulher tocar em seu Mangekyou? Os olhos do clã Uchiha não eram algo que qualquer um pudesse tocar. Além dos parentes próximos, qualquer um que tentasse seria visto como inimigo. Tsunade tocou delicadamente as pálpebras de Uchiha Ryun, e em seguida baixou a mão. São muito bonitas. Mas prometa-me que não se esforce demais nas missões. Não quero que você se machuque. Seu tom era sério. Se necessário, Uchiha Ryun nem precisaria aceitar missões. Ela poderia apoiá-lo. O clã Senju era rico, e a fortuna deixada por seu avô e tio-avô era suficiente para que ela e seu futuro marido vivessem confortavelmente. Terra pura. Tobirama Senju abriu os olhos e espirrou. O que está acontecendo? Como posso espirrar se já estou morto? Hashirama Senju aproximou-se dele. Tobirama, o que houve? Irmão, tenho a impressão de que alguém está falando de mim. Tobirama franziu a testa. Devem ser aqueles malditos pirralhos Uchiha. Se eu não estivesse morto, eu... Ai, irmão. Tobirama lançou um olhar furioso para Hashirama, demonstrando desagrado. Hashirama deu um tapa na testa. Bobagem. O que os Uchiha fizeram para você? Aqueles malditos Uchiha, isso, aqueles malditos Uchiha, aquilo. Você começou a perseguir os Uchiha depois que eu morri? Irmão, eu não fiz isso. Tobirama ergueu as mãos, afirmando que havia sido justo e imparcial, jamais prejudicando o clã Uchiha. Tobirama ainda sentia que algo ruim estava acontecendo. Ele suspirou e sentou-se de pernas cruzadas no chão. Tanto faz. Mesmo que algo esteja acontecendo, não posso mais interferir. Konoha. Está bem, eu prometo. Uchiha Ryun deu um tapinha na cabeça de Tsunade e a puxou para um abraço. As bochechas de Tsunade coraram levemente enquanto ela soltava um murmúrio suave. Seus braços envolveram lentamente Uchiha Ryun, e os dois sorriram, saboreando o calor do abraço um do outro. Após o jantar, quando Uchiha Ryun acompanhou Tsunade até em casa, Uzumaki Mito já estava esperando no portão do clã Senju. Vovó. Tsunade soltou o braço de Uchiha Ryun e correu até sua avó. Uzumaki Mito sorriu gentilmente e então olhou para Uchiha Ryun. Uchiha Ryun também sorriu e cumprimentou. Vovó. Uzumaki Mito assentiu. Suna, entre primeiro. Tenho algo a dizer a Ryun. Tsunade ficou paralisada com uma expressão preocupada, mas Uzumaki Mito disse, eu não vou comer o seu homem. Volte para dentro. Uchiha Ryun também insistiu. Sim, Tsunade, vá descansar primeiro. Com ambos dizendo isso, Tsunade não teve escolha a não ser entrar nas dependências do clã. No entanto, ela não foi muito longe, voltando sorrateiramente após alguns passos para ouvir a conversa. Uzumaki Mito. Uchiha Ryun. Capítulo 108. O pergaminho selado confiando o clã. Os dois olharam simultaneamente para a entrada do complexo do clã Senju e trocaram um olhar sem dizer nada. Naturalmente haviam notado Tsunade, mas nenhum dos dois comentou nada. Se ela quisesse ouvir, que ouvisse. Ryun, já que você é namorado da Tsuna, isso faz de você parte da família. Venha comigo. Uzumaki Mito sorriu gentilmente e entrou no complexo. Uchiha Ryun assentiu e o seguiu. Ambos mantiveram os olhos fixos à frente, como se não tivessem notado Tsunade atrás do portão. Tsunade sentiu uma onda de orgulho. Sou tão habilidosa. Consegui escapar da detecção de 2 especialistas. Uchiha Ryun. Uzumaki Mito. Logo em seguida, Uzumaki Mito conduziu Uchiha Ryun até o quarto que outrora dividira com Hashirama. Ela fez um gesto para que ele entrasse. Uchiha Ryun assentiu com a cabeça e entrou, enquanto Tsunade se encostou na parede para ouvir a conversa.
Hyun, você sabe de quem era este quarto? O olhar de Uzumaki Mito suavizou-se, como se estivesse perdido em lembranças. Uchiha Hyun respondeu de Hashirama-sama? Uzumaki Mito sorriu de repente e assentiu. Correto. Esta era a casa que Hashirama e eu dividíamos. Depois que ele faleceu, mudei-me para outra casa para evitar ser dominada pelas lembranças. Uchiha Hyun assentiu com a cabeça, mas não disse mais nada. Ele não tinha certeza do porquê de Uzumaki Mito o ter trazido até ali. Nessa situação, era melhor ouvir mais e falar menos. Hyun, você já ouviu falar do pergaminho selado? Perguntou Uzumaki Mito. Claro. Dizem que contém inúmeras técnicas proibidas criadas pelo segundo Hokage, cada uma com aplicações únicas, respondeu Uchiha Hyun. Você tem razão, mas não totalmente. Uzumaki Mito assentiu com a cabeça e depois a balançou negativamente. As técnicas ali registradas são proibidas não apenas por seu poder, mas também porque exigem um talento extremamente elevado. Mesmo Tsuna e Navaki ficam muito aquém. Uzumaki Mito suspirou. Ao ouvir isso, Tsunade, do lado de fora, também soltou um suspiro. Seu talento para ninjutsu era inteiramente voltado para técnicas médicas. Ela havia tentado aprender com o pergaminho selado, mas só de tentar canalizar chakra para as técnicas, ela se sentia mal, quase vomitando sangue. A intenção original de Tobirama era que todos os shinobi de Konoha dominassem suas técnicas proibidas, fortalecendo assim a vila. Mas ele ignorou o fato de que nem todos possuíam o talento dele. Então, Hashirama o selou. Hyun, já que você é namorado da Tsuna, você é da família. Você estaria disposto a treinar as técnicas do pergaminho selado? Para proteger não apenas o clã Uchiha, mas também os clãs Senju e Uzumaki? Enquanto falava, Uzumaki Mito removeu uma tábua do assoalho debaixo da cama de casal e retirou um pergaminho, entregando-o a Uchiha Hyun. A respiração de Uchiha Hyun acelerou e seu couro cabeludo formigava. O pergaminho selado. As lendárias técnicas proibidas do mestre do Jutsu. Mas ele rapidamente recuperou a compostura. Havia condições. Aprender o pergaminho selado significava que ele seria responsável por proteger não apenas Tsunade e o clã Uchiha, mas também os clãs Senju e Uzumaki. Em outras palavras, o destino de 3 clãs estaria ligado a ele. Uchiha Hyun lançou um olhar para Uzumaki Mito, que simplesmente sorriu, sem interferir em sua decisão. Até mesmo Tsunade, do lado de fora, prendeu a respiração, aguardando a resposta de Uchiha Hyun. Uzumaki Mito compreendeu que seus netos eram ingênuos demais para proteger o clã Senju, quanto mais o clã Uzumaki. Somente Uchiha Hyun, um gênio com talento, astúcia e intelecto incomparáveis, poderia assumir essa responsabilidade. Assim, ela estava até mesmo preparada para enfrentar a reprovação de Tobirama na vida após a morte, se isso significasse garantir a concordância do clã Uchiha Hyun. Hashirama se importava apenas com a vila, mas ela era diferente. Ela se importava com seus netos e com seu clã. Após uma longa hesitação, Uchiha Hyun finalmente exalou e disse: Vovó, pesada é a cabeça que usa a coroa. De hoje em diante, o destino de 3 clãs repousa sobre meus ombros, Uchiha Hyun. Ao pegar o pergaminho de Uzumaki Mito, suas palavras alcançaram tanto ela quanto Tsunade, tranquilizando-as. Uzumaki Mito sentiu como se um grande fardo tivesse sido tirado de seus ombros. Ela sabia que estava sendo um tanto injusta com Uchiha Hyun, mas tinha seus próprios motivos, seu lado egoísta. Sua família e seu clã eram suas preocupações. Ela não podia ser como Hashirama, que priorizava a aldeia acima de tudo. Estou sendo muito egoísta, Hyun? Perguntou Uzumaki Mito, com tristeza. Uchiha Hyun balançou a cabeça. Isso é apenas da natureza humana. Não precisa se culpar, Mito-sama. Uzumaki Mito suspirou. Hyun, deixo tudo em suas mãos. Ela fez uma reverência profunda. Uchiha Hyun se assustou e a interrompeu rapidamente. Vovó, isso é demais. Boa criança. Use seu Sharingan para copiar o pergaminho selado para sua mente. Quando praticar as técnicas proibidas, poderá vir ao campo de treinamento do clã Senju. É seguro aqui, sem vigilância. Uzumaki Mito sorriu. Uchiha Hyun assentiu com a cabeça, ativando seu Mangekyou Sharingan para gravar cada palavra do pergaminho selado em sua memória. Jin. O hospedeiro detectou ter obtido o pergaminho selado completo. Recompensas: maestria da técnica do Deus Voador do Trovão, maestria do Genjutsu das Trevas, maestria do Edo Tensei. Desta vez, as recompensas do sistema foram generosas, concedendo diretamente o domínio de 3 técnicas. Outras, como as etiquetas explosivas multiplicadoras mútuas e a técnica de clones de sombra múltiplos, não foram incluídas. Uchiha Hyun imediatamente canalizou o chakra e pressionou a mão contra o chão, deixando a marca do Deus Voador do Trovão. Sua marca lembrava seu Mangekyou, uma roda de Tomoe. As pupilas de Uzumaki Mito se contraíram. Ela reconheceu o significado daquela marca. A técnica do Deus Voador do Trovão. Ela tinha visto a versão de Tobirama, mas Uchiha Hyun apenas deu uma olhada no pergaminho e já a dominou? Isso foi. Hyun, está aí a técnica do Deus Voador do Trovão? Perguntou Uzumaki Mito, incrédula. Exatamente, vovó. Esta é mesmo a técnica do Deus Voador do Trovão. Os olhos de Uchiha Hyun brilharam de entusiasmo. Agora, ele poderia se teletransportar para cá sempre que quisesse. Do lado de fora, os lábios de Tsunade se contraíram. Que tipo de absurdo é esse? Hyun simplesmente conseguiu o pergaminho selado e dominou uma técnica em menos de 30 minutos? Isto é tão injusto. O choque de Uzumaki Mito se transformou em deleite. Ela esperava que Uchiha Hyun fosse altamente habilidoso em ninjutsu, mas não a esse ponto. Nem mesmo Tobirama teria conseguido fazer isso.
Ela olhou para Uchiha Ryun com uma satisfação imensa. Depois de sua morte, ela poderia descansar em paz. Quanto mais extraordinário e poderoso Uchiha Ryun se mostrava, mais segura ela se sentia. Afinal, ele era o futuro marido de sua neta. Nesse instante, uma voz gritou de fora. Irmã mais velha, o que você está fazendo agachada aqui? A voz era familiar. Uchiha Ryun a reconheceu imediatamente. Era seu futuro cunhado, Navaki. Do lado de fora, a raiva de Tsunade explodiu. Seu pirralho. Está tentando me azarar? Ela agarrou a orelha de Navaki e o arrastou para longe. Uzumaki Mito caiu na gargalhada. Haha. Ryun, você pode voltar primeiro. Vou ver como eles estão. Não deixe meu neto apanhar muito. Ah, vovó, agora somos família. Eu vou com você, disse Uchiha Ryun solenemente. Ele definitivamente não estava ali apenas para ver seu futuro cunhado apanhar. Uzumaki Mito assentiu. Ótimo. Já que vocês serão todos uma família em breve, é bom ver o clima. Dito isso, ela conduziu Uchiha Ryun lentamente na direção em que Tsunade havia ido. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.